E aí pessoal, beleza? Vamos para nossa aula. Hoje é a aula de volume. Volume é muito importante por conta que ele vai dar a nossa noção de massa, né? A gente vai conseguir compreender melhor o que seria os volumes, né, de qualquer objeto, né? Estou aqui apontando meu rosto, mas ele vai dar essa sensação de profundidade, de que você consegue pegar esse objeto, certo? Então a ideia de volume ele antecede a questão da luz e sombra. Perceba que a luz e sombra ela revela os volumes aqui do meu rosto. Então é algo mais, né? Então antes, algo anterior à questão da luz e sombra. Isso é muito importante para o desenhista que vai criar os objetos, porque ele vai se basear nessas figuras geométricas aqui. Então, se a gente observar todas as estruturas até aqui, o nosso curso aí, a gente vai perceber que a gente começou a construir as coisas utilizando a combinação dessas figuras geométricas aqui. Então, vai ser essas figuras geométricas, né? A partir do momento que a gente conseguir fazer a ideia de volume, né? Vou apresentar aqui algumas regras para que se possa fazer esses volumes. E através dessas regras a gente vai conseguir ter uma lógica na hora de criar o desenho. Então isso vai poder ser utilizado ali num desenho como New School, Cartoon, o que você quiser. Você vai conseguir dar uma noção de profundidade no seu desenho antes de qualquer ponto de iluminação, tá bom? Aí o ponto de iluminação ele vai revelar justamente esses conteúdos aqui. Ele vai alterar a regra de acordo com a direção da luz. Mas vamos supor então que nós não temos esse ponto de luz agora. Não é o momento de pensar em luz. Nós vamos pensar em sólidos, em massa, em volume mesmo, né? Esse é o nome propriamente dito. Então eu esbocei aqui alguns elementos geométricos para que a gente possa trabalhar o volume dentro deles. Então, ó, aqui está o cilindro, o cone, a esfera e o paralelepípedo. Essas quatro figuras aqui, né? Lembrando das aulas anteriores, inclusive a gente pegou o retângulo, o triângulo e adicionou a elipse, né? Que seria o quinto elemento aqui, para que a gente possa estar desenhando. Então são 5 figuras geométricas que são padrões para que a gente possa elaborar as outras figuras, né? Então eu reorganizei elas aqui para que a gente possa explicar agora as regras do volume. Então a primeira regra, a regra principal é que quanto mais fundo, quanto mais distante do olho do observador, né? O observador nesse caso é o desenhista. O desenhista, conforme as coisas vão se afastando do seu rosto, dos seus olhos, a regra primeira é que vai ficando cada vez mais escuro. Então a profundidade e a capacidade de escurecimento que você vai dar através ou do grafite, ou da pintura, ou do escurecimento das cores, né? Vão se dar a partir desta regra, tá? Deixa de valer a questão da luz e passa a valer a regra do volume, tá bom? Se você não tem o domínio do volume, você não vai conseguir criar os elementos, né? Os desenhos que você quer com massa, com volume, com entendimento de profundidade, tá bom? Então isso aqui auxilia muito na questão da perspectiva, tanto na perspectiva isométrica, como no caso do cubo aqui, ó, como nas perspectivas dos sólidos geométricos, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar pelo cilindro. O cilindro, né? Deixa eu apagar as estruturas aqui. Então ele vai ter essa elipse e essa de baixo. Eu vou apagar porque o conteúdo de volume ele está dentro daquela escala, né? Das etapas do desenho, denominada acabamento ou a finalização, certo? Ela está na última etapa do desenho.
Bom, então eu apago as estruturas geométricas nesse momento, não vou precisar dela. Posso dar um leve, né, clarear um pouco aqui. Eu já fiz o desenho bem claro, para que fosse fácil de apagar, tá? Lembrando que esses conteúdos independem da técnica. Aqui no caso, se você quiser fazer uma pintura com tinta a óleo, ou no computador, ou na própria tatuagem, não importa o que você vai utilizar, é o mesmo conteúdo. Aí como que você vai conseguir fazer essas passagens de tom é que vão ser as especificidades das técnicas, tá bom? Então cada material tem uma dificuldade de elaboração. Porém, este conteúdo aqui, ele está antes, ele é anterior à técnica, ele é básico, tá? Ele é aquilo que você poderia criar na sua mente, independente da dificuldade, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então, ó, vou chamar de 1 o primeiro tom, tá? Aquele tom mais claro que a gente puder colocar. E, consequentemente, o 2 vai escurecendo, seriam as gradações das tonalidades, tá? Eu vou numerar. Quanto mais a gente tiver, melhor, tá bom? Mas o mínimo são 3. Você nunca pode ter um sombreado com um mínimo de 3 tonalidades, porque isso vai fazer com que o seu desenho fique plano. E a nossa ideia aqui é gerar justamente a ideia de tridimensionalidade, tá bom? É o 3D do seu desenho, é o volume, tá bom? Então vamos lá, ó. O cilindro funciona assim. Você vai... Essa é a parte mais próxima da sua visão. Imagine que isso é um objeto em 3 dimensões e que aqui você vai colocar o tom número 1, aquilo que é mais claro, tá? Percebam também que eu fiz umas linhas paralelas e essas linhas elas têm que se afastando de um modo paralelo e igual. Por exemplo, se aqui é o 1, esse seria o tom número 2 e esse é o tom número 2. Mesma coisa do lado. Quanto mais variações e de um modo gradativo e suave, mais sensação de massa e volume você vai conseguir gerar, tá? Então esse aqui é o 3, aqui é o 4, o 5 e assim por diante. A ideia aqui, né, de fazer ficar igual aqui, 4, 5, para ficar simétrico, tá? Então poderia ter infinitas possibilidades ali. Claro que tudo tem um limite, mas o legal é você sair do tom mais escuro que você puder. Na tatuagem funciona assim. Geralmente, né, tem muitos artistas que começam pelo tom escuro até encontrando o tom mais claro, né, com o material da tatuagem. Agora, no desenho, é legal você começar pelo tom mais claro, ainda mais se você estiver criando o desenho. O processo de criação, ele é um processo no qual você não tem muitas certezas, né? Então você tem que ir desenvolvendo a gradação sempre do claro para o escuro. Na tatuagem, até para você conseguir desenvolver o processo de um modo mais rápido, porque envolve dor e etc., é interessante você começar do escuro para o claro. No desenho, do claro para o escuro, tá? Depois aqui, quando eu for fazer mesmo o objeto, aí vocês vão ver como que é a diferença, tá? Vou tentar fazer aqui de repente um lado um desenho e o outro lado como se eu tivesse tatuando, tá bom? Então fica assim. Aqui no cone, a especificidade dele, ele altera esse formato de... Deixa eu apagar a estrutura também. Mas ele altera o formato de cone, perdão, de cilindro, né? E passa a assumir o formato de um cone. Isso quer dizer que as linhas, que são as linhas básicas aqui, ó, as linhas padrões aqui do objeto ao qual a gente vai dar a ideia de volume, ele se modifica. Então aqui passa a ser uma espécie de, ó, com ângulo de abertura, tá? Então ele sempre parte da ponta e vai abrindo, né? No começo vocês vão ter um pouco de dificuldade, às vezes, principalmente nas pontas do cone,
na hora que você for sombrear, que se ele for muito pequeno, parece que ele vai ficando mais atarracado, muita séries de estruturas aqui de sombra, né? É lógico que depois a gente não vai fazer esses riscos aqui. Isso aqui a gente é um processo mais mental, tá bom? Então, ó, a parte mais próxima é o número 1. A parte mais distante começa a se afastar dos seus olhos, recebe o tom número 2, o 3 e assim por diante, tá? Nunca menos que 3. Mas se você tiver ali uns 3 tons, já tá legal, assim. Mas quanto mais realista você deseja, mais quantidade de cinza no desenho é o ideal, tá bom? Então é o mesmo processo do cilindro, porém a gente não vai ter que sombrear aqui a elipse, tá? Quanto mais próximo, mais claro. Quanto mais distante, mais escuro. Então a parte de trás da elipse ficaria mais escura. Aqui é legal você dar uma leve inclinada nesse processo. Dá um aspecto mais harmônico, tá? Na hora que você for sombrear essas passagens aqui. Mas seria algo assim, então, ó. 1, o 2, o 3. Você pode de repente começar do 2, porque está atrás do 1 aqui. E aqui ser o 3, e aqui ser o 4, o 5, infinitamente. Tá bom? Então, outra coisa. A esfera não é um círculo, tá bom? O processo de volume é muito importante no ato de desenhar, porque ele abre a sua mente, ele ajuda a abrir sua mente para uma questão muito importante no desenho. Que o desenhista, ele não está pensando em 2 dimensões como o papel pressupõe. Ele tem que pensar em 3 dimensões. Então, a partir do momento que o desenhista começa a enxergar a massa e o volume desses sólidos geométricos, na hora que ele vai construir os desenhos, a pessoa já está começando a ficar apta ao processo de criação. Bom, então, voltando aqui, se a gente fosse seguir aquela primeira regra da proximidade, a gente ia ter círculos concêntricos aqui, que são círculos como se fossem paralelos uns aos outros, e isso não iria gerar uma sensação muito legal no caso da esfera. Então a gente desloca o centro da esfera e joga para uma parte mais alta, assim, pode ser a direita, a esquerda, tá? Porque geralmente esses objetos, eu sei que a gente não está fazendo a questão da luz, mas geralmente eles são revelados, os volumes, de cima para baixo. Então aqui neste caso gera uma estranheza quando a gente faz essas linhas de força partindo do centro para as bordas, né? Então aqui a gente faz uma exceção no sentido de dar harmonia, tá? Não que você não possa acontecer essa situação, mesmo porque você pode receber uma luz direta nesse objeto, só que o que vai acontecer é que vai ficar praticamente todo iluminado por ser um círculo, né? Agora, quando a luz vem de cima para baixo, a própria massa dela, né? O círculo, né? Pode ver meu rosto recebendo a luz, as gradações vão gradativamente escurecendo de acordo com que as partes do objeto elas vão se sobrepondo e transformando-se em sombras, né? Elas recebem a luz e ocultam algumas partes do próprio corpo do objeto, fazendo com que a sombra apareça, né? Então, ó, quanto mais linhas de força, ó, percebam que ela acompanha o formato desse círculo. É como na aula da elipse, ele tem que continuar assim, ele tem que ser uma linha contínua e circular, tá vendo? Você não pode chegar aqui, ó, por exemplo, tá um círculo aqui, o papel deu uma escorregada aqui, ó, deixa eu dar uma acertada, e você fazer uma linha assim, que acaba reto com o círculo. Ele tem que ser uma linha contínua, ó, tá bom? Contínua. Então vamos numerar aqui também, ó, 1, o 2, o 3 e o 4. Uma coisa muito importante é que o 1, ele recebe uma camada de cinza, tá bom? Então, nessa teoria do volume,
nós sombreamos o objeto todo de cinza. Não fica nada de papel, tá? Somente quando a gente receber a luz direta é que a gente pode colocar o zero aqui, que seria a ausência de cinza, tá bom? E aqui, ó, já deixei numerado aqui. Você pode partir da escolha mesmo, porque isso vai variar de acordo com que a luz você vai escolher a direção da luz aqui. Como é um objeto que é um cubo, né? Um cubo ou um paralelepípedo, né? A gente até poderia, acho que seria mais didático, mais real, receber a luz aqui primeiro, né? Ó, de repente aqui o 2, podemos deixar o 3 aqui, ou ter o 2 aqui por estar mais próximo, né, da gente, mas a ordem disso aqui não vai alterar muita coisa. Daqui a pouco vocês vão ver como difere essa ideia aqui, né? Vamos colocar aqui assim, ó, que o 2 aqui, né, vai receber um pouco menos de luz, como se a luz viesse de cima para baixo aqui nesse caso, tá? Mas eu poderia colocar o 1 aqui sem problemas, tá? Poderia ser o 1, aqui poderia ser o 2, aqui poderia ser o 3, não importa. O que vai ser importante para o cubo vai ser a capacidade de você ocultar a linha aqui, tá? Vou deixar aqui o 1, o 2 e o 3, tá? Na hora de dar o acabamento aqui, é que você vai dividir quem vai definir quem, né? Sempre são os tons mais escuros que revelam os tons mais claros, tá bom? Essa é a regra aqui do cubo, tá bom? Então vamos começar a praticar aqui, vamos começar a fazer. Eu vou dar umas aceleradas no processo, tá? Porque é um processo lento, bem gradativo, que não dá para você fazer correndo, tá? A fase do acabamento geralmente ela leva aí 80% da realização do desenho. Então não tem como você correr dentro desse processo, tá? Eu geralmente pego um lápis, poderia ser até a lapiseira, só que a lapiseira você vai encontrar um pouco mais de dificuldade. Aí para quem tiver querendo iniciar, eu deixo as lapiseiras para poder dar o acabamento fino, tá? Mas a camada grossa, as camadas iniciais, sempre eu faço com o lápis, né? Lembrando que não é a minha intenção aqui apresentar uma técnica agora nesse momento. É muito mais uma questão didática que você vai precisar, de repente, para praticar, ter o domínio de alguma técnica para poder desenvolver isso aqui, tá bom? É legal o lápis porque é uma coisa que todo mundo tem aí, é mais barata, né? Não tem segredos, né? Estou usando aqui um sulfite comum, tá? De propósito, porque não é a minha intenção. Ideia de material agora, não importa o material, isso aqui é o conhecimento básico, padrão, tá bom? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dando a camada número 1 em tudo, ó. Antes de começar o desenho, eu estou fazendo uma camada homogênea em tudo, tá vendo? Então eu começo com o número 1, ok? Em tudo, ó. Então seria assim. Percebam que para quem é tatuador, isso aqui já ficaria inviável. Imagine você machucar a pele toda, abrindo com cinza. Imagina quantas vezes a pele iria suportar, né? Então, ó, o 1 tá aqui, tá pronto. Aqui também tá pronto, tá? Então é como se eu tirasse do papel aquela agonia de marcar ele, de manchar, tá? Essa primeira camada, ela auxilia nesse sentido. Se você fez a primeira camada e ela ficou meio marcadinha, você pode voltar nela, dar uma acertada e deixá-la homogênea, tá? Perceba que isso aqui também pode acontecer na tatuagem. Às vezes você está fazendo um tom e ficou um contraste muito pequeno, né? E você precisa às vezes reforçar o contraste. Por isso é interessante, no caso da aplicação já direta ou até da cópia, você já atingir o tom final, né? Eu quero um tom bem escuro, né? E aos poucos você vem gastando esse tom escuro
tá? Bem gradativo. Deixa eu trocar de lápis aqui. Estou pegando um 2B aqui, mas não é porque a ponta do meu lápis está quebrada, tá? Não tem uma obrigatoriedade não. Não é porque eu quero dar um degradê diferenciado não, tá? Claro que os lápis, as durezas do lápis, elas influenciam muito. Mas nesse caso aqui eu não estou fazendo por conta da dureza do lápis, mas sim porque o lápis, ó, quebrou, tá bom? Mas não tem problema não, isso acontece. Mas tem um outro que reserva. Então, ó, eu vou trabalhando o degradê, né? Eu vou fazer um lado como se fosse do escuro para o claro, tá? Ó, perceba que eu vou gastando. Sempre eu vou fazendo como se fosse um triângulo assim, ó. Mas não tem muito a ver com a força, tem mais a ver com a quantidade de passadas, tá? Você passa mais vezes, por isso que é importante as durezas dos lápis, né? Quanto mais macio, mais facilmente você atinge o tom. Como eu tô com um lápis duro, que é o 2B, em comparação ao que eu estava, que era um 4B, eu tenho que fazer mais força, né? Posso marcar o papel e etc. Então é legal você trabalhar com lápis mais macios, né? Na parte mais escura principalmente, tá? Então você quer fazer as primeiras camadas, você pode utilizar até um B, né? Nunca os Hs, né? Os Hs são muito duros. Então, ó, eu tenho que mentalizar as faixas, tá? Então, se eu estou fazendo a gradação número 5 aqui, eu tenho que deixar um espacinho pro 4, pro 3, pro 2, mas eu tenho que encerrar o meio do meu cilindro com aquele tom que é a primeira camada lá, que é a primeira sobreposição de tons, né? Deixando com que ele fique o mais suave possível. A partir do momento que você vai colocando os outros tons, percebam que você vai podendo voltar e acertar um pouco mais os outros. Então tem que ser algo bem gradativo, sem marcação, tá? Você não pode deixar marcado, né, a sua passagem dos seus degradês, né? Eu estou definindo os contornos, mas não estou contornando, estou dando nitidez para o desenho, tá? Eu vou dar uma perdida nele aqui, ó. Esse tom mais escuro define esse tom aqui, tá? Se já quiser já ir dando uma marcadinha, eu acho que eu vou deixar a parte de cima do cilindro um pouco mais clara mesmo, como se ela tivesse recebendo a luz. Somente essa parte aqui onde estou sombreando agora que eu vou deixar um pouco mais forte, tá? Aqui eu estou comentando o sombreado, tá? Assim que eu se tornar um pouco repetitivo alguns assuntos de modo de fazer, eu acelero um pouco o vídeo, tá bom? Então, enquanto eu estou nas primeiras orientações, né? Eu me mantenho aqui explicando e sombreando o cilindro. Bom, então desse outro lado eu vou tentar fazer, e no desenho você acaba tendo um pouco mais de precisão e conseguir dar até mais realismo. Começando, eu tenho uma preferência no desenho, lógico, por fazer do claro para o escuro. Então aqui eu começo uma segunda camada e tento trazer essa segunda camada com essa mesma força, esse mesmo modo de fazer até o centro. Então eu começo pela segunda camada, lá onde seria a quinta, e venho trazendo para o centro do meu objeto. Ó, ele é muito gradativo quando você faz isso, então você acaba tendo um controle muito maior, tá? Então eu sempre vou começando da borda
e vou terminando antes de chegar até aquele tom. Então, se eu já coloquei o segundo tom de um modo já assim gradativo, com uma passagem suave, vocês vão ver que isso vai ser difícil, principalmente no grafite fazer isso agora, tá? Vamos ver que é bem difícil mesmo, então você tem que praticar mesmo, é prática, é leveza de mão. Eu pego mais distante do lápis ou da lapiseira. Quanto mais vezes você conseguir passar, ó, e nem parecer que está riscando ou alterando alguma coisa no papel, é melhor. Aqui o que impera realmente é a vontade de ter um acabamento muito suave, tá? Esses desenhos que você vê nesses cursos que tem um realismo fantástico, são desenhos que são demoradíssimos, tá? São desenhos que o cara pega aqui, ó, e vai assim muito lentamente, observando a foto, né? Por ser uma reprodução com exatidão, então eles precisam que aquele desenho tenha a perfeição nos traços, no traçado. Então tem várias técnicas e materiais que eles vão utilizando, né, para fazer poro, pelo. Então, um desenho desse chega a ser 30, 40 dias para fazer. Então, quando a gente vê ali, parece uma coisa fácil, né? Geralmente esses cursos gostam de vender a facilidade, né? Mas não esperem facilidade desses desenhos, não. É um desenho bem difícil de fazer, bem demorado, tá? Talvez não seja nem difícil, mas a paciência dele de acabamento é fora de série, tá bom? Então vamos lá, ó. Então, enquanto isso, estou aqui tentando somar o máximo de pigmento aqui do lápis. Eu já estou aqui na camada número 3, tá? Trazendo para frente e acabando cada vez menor, tá? Tento manter a mesma lógica às vezes do triângulo, que isso quer dizer que eu passo mais vezes, menos vezes, mais vezes, menos vezes. Lógico que eu tento fazer isso de um modo que eu esteja mascarando aqui, ó. Como eu tô com o 2B, eu vou dar uma leve comprimida aqui e venho trazendo, tá? O que eu quero que vocês entendam aqui é que é um processo que pode ser gradativo do claro para o escuro ou gradativo do escuro para o claro. Vai depender o que se adapta melhor à técnica que você vai utilizar. Como eu disse, prefiro do claro para o escuro na parte quando eu estou desenhando, por uma questão de controle dos materiais. Eu praticamente não utilizo a borracha, né? Mesmo porque quando você começa a usar a partir do 4B o lápis, você começa a ter dificuldade de apagar, né? A borracha já não apaga mais, aí faz necessário o uso às vezes de um material chamado limpa-tipos. Limpa-tipos nada mais é do que uma massinha, uma borracha que era utilizada na tipografia na hora de limpar os tipos, né? Que são tipos? São as letras, né? Que eram montadas na máquina da tipografia, e quando você terminava de imprimir, ela ficava suja, né? E ela precisava ser limpa para poder reutilizar, para não ficar manchando, né? A impressão, né? Então, nesse sentido, hoje em dia os limpa-tipos mantêm o nome, mas são utilizados apenas para o desenho, uma vez que a tipografia ficou muito mais um quesito meio histórico ou até por hobby, alguma coisa assim, né? Ainda existe muita gente que faz tipografia, mas ela já é uma técnica superada, né? Então, aqui estaria, né, a noção de volume do cilindro, tá bom? Então, ó, a mesma coisa, o mesmo processo do claro para o escuro. Agora eu tô percebendo que aqui esse lado está mais escuro, esse lado está mais claro, né? É só a gente vir equiparando isso, tá? Já que eu tentei fazer de dois modos distintos, né? Agora só cabe a mim aqui ir acertando. Então,
É só isso aqui. É uma questão de observar, comparar os lados, né? Quanto mais eu tenho contraste do papel com o fundo, né? Com o branco, né? Do papel e o escuro mais eu consigo dar a noção de volume, ó. Consigo tirando do papel, tá? Então eu posso vir distribuindo melhor. Então perceba agora, eu estou até mudando um pouco aqui o que eu tinha feito do escuro. Então acho que uma desvantagem de começar do escuro seria justamente esse pouco domínio do cinza, né? Aí você tem que acostumar com esse jeito de fazer bastante, né? Ter a prática ali afiada para não correr o risco de você ou escurecer demais, né? O legal também, a vantagem também é que você já sabe o máximo de preto que a pele ou o papel vai suportar, né? Vai chegar. E aí você consegue deixar isso mais suave, né? Consegue controlar sabendo que você já aplicou o máximo de preto. Então tem a desvantagem do controle dos cinzas, né? Porém, a partir do momento que você consegue superar essa desvantagem, que não é tão difícil assim, é só a prática, né? Fica mais eficiente, porque daqui eu sei que não vai ter mais preto. Quando eu começo do mais claro, se eu começar a escurecer demais aqui e ao ponto que a hora que eu chegar aqui no preto já está muito próximo, né? Aí você tem um problema muito grave. Então por isso que você tem que ser muito gradativo quando você opta por fazer do claro para o escuro. Tem que ser bem tranquilo, bem suave, tá? Então não tem uma regra que tem que ser assim, tá bom? Então estou explicando as duas formas. Aqui no cone eu vou começar a acelerar, porque a única coisa que vai mudar seriam as direções, né? Então eu vou fazer aqui a marca de cinza, né? Deixa eu pegar mais distante aqui, deixa eu fazer a primeira sombra de cinza. Que independe, né? Mas você pode já sair meio que da borda ali, ó. Não tem problema nenhum. E você vai ganhando aqui o centro do objeto. O centro aqui do objeto ele vai ficar meio reto, tá? Sempre lembre de dar um acabamento na parte de baixo, de fazer ele participar, tá? O tom, a direção com que você pinta, se é bolinha, isso é uma questão particular. Veja o que você se sente melhor para fazer, tá? Não tem problema nenhum. A gente gosta de fazer um sombreado mais riscado, mais marcado. Você pode utilizar esfuminho, se for fazer no grafite, ok? Você pode usar a ideia de cor complementar. Você vai escurecendo os tons se você estiver utilizando tintas líquidas, né? Então, o lápis de cor é igual ao grafite, é por abrasão, por quantidade de passadas que você vai fazer com que ele escureça, tá? E assim vai, ó. Sempre tendo a ideia de no mínimo 3 tons. Quanto mais fundo, mais distante dos seus olhos, mais escuro. E isso faz com que seu desenho comece a descolar do papel, tá? Quanto mais tonalidades eu consigo surgir com ele, melhor, mais realista. Quanto mais suave eu consigo essa sombra, mais realista também. Imagina se eu estivesse usando aqui um aerógrafo, né? Por isso que o aerógrafo é uma das técnicas mais realistas que tem.
que ela é um vapor de tinta, né? Só uma fumacinha de tinta. Então ela é perfeita, né? Tem gente que faz o sombreado básico, tudo no aerógrafo. E depois vem com um lápis preto, e começa a fazer as partes suaves, né? As partes, as definições do desenho. Aliás, suave não, né? As definições do desenho, como se fizesse um sombreado das partes que você requer mais detalhes, né? Tudo no lápis, tudo apontadinho, bonitinho. Nossa, é uma técnica muito realista. Fica muito bom. Então a mesma coisa aqui, né? O cone. Olha como eu tento levar o tom até em cima, tá? Mas bem curtinho lá em cima e deixando com que ele apareça na parte de baixo. Maior na parte de baixo, menor na parte de cima, tá? Tomar um cuidado, que senão você vai sombrear só os cantos do cone. Toma cuidado com isso. É muito importante a prática de se fazer a sombra nesses sólidos geométricos aqui. Então, qualquer coisa que a gente vai desenhar vai passar por algum desses sólidos ou até pela combinação deles. Então é aí que você vai lembrar as direções das sombras, a direção que você pode entrar com a agulha, tá? A batida da máquina, assim, ó, ela deixa aqueles fiozinhos. Então esses fiozinhos às vezes tem que estar na direção desses sólidos geométricos. Isso que vai fazer com que o seu sombreado seja suave, por exemplo, na tatu, né? Então, ó, já fiz aqui minimamente aqui o cone. Vamos começar a esfera, tá? Então, mesma coisa, vamos primeiro já imaginando o sólido geométrico, né? Geralmente você vai saindo das bordas, mas vamos fazer a primeira camada de cinza. Pegando muito na ponta, começou a marcar um pouco, mas não tem problema. O que me obriga é voltar um pouco depois para homogeneizar essa primeira camada de cinza, tá? Aqui a velocidade é inimiga da perfeição. No sentido assim, não do movimento, mas às vezes a velocidade de querer terminar logo, né? De querer ultrapassar, fazer rápido. E não é. Aqui é aquele momento que você tem que fazer bem com calma, com tranquilidade, né? Então aqui eu já estou começando a definir melhor a forma do círculo, tá? E eu vou começar a trazer ele pro centro. Vamos imaginar esse desenho aqui, ó. Vamos imaginar que isso está acontecendo aqui na sombra, mas sem marcar, sem encerrar fixamente ali. Tem que vir até aqui e eu paro. Não, deixa, não faz mal se passar um pouco para lá. É pela quantidade de passadas, pela quantidade você vai suavizando, tá? Eu vou ensinar um macetezinho ali para você eliminar a marca, porque eu sei que ao tentar fazer você vai acabar marcando se você não tem prática ainda. Então eu vou ensinar um macete aqui de como você pode eliminar essa marca, tá? Vamos imaginar que eu marquei aqui embaixo. Vou fazer uma bem pequenininha aqui, ó. Vou imaginar que eu marquei, assim, ficou. Eu fiz muito. Eu consigo perceber diretamente aonde acaba uma tonalidade, tá? Vou deixar um pouquinho mais forte porque eu ainda não fiz a primeira camada de cinza aqui. Então vamos fazer. Ó. Olha lá. Deixa eu ver se tá dando para ver na câmera. Tá assim. Ó,
Deixei mais marcado, tá vendo? Depois isso aqui também vai ser base para as rachuras, tá? Eu vou no final aqui, eu vou dar uma noção de rachura para fazer o volume nos sólidos geométricos, para quem gosta às vezes de trabalhar com aquela bico de pena ou simplesmente o lápis mesmo, ó. Pode ver que eu fiz bem marcado de propósito, tá? Então o que você vai fazer? Reduz o peso do lápis e tenta passar da parte mais clara para a parte mais escura, mas já pensando na segunda camada, tá? Seria mais ou menos essa lógica aqui, ó. No entorno, dali para cá, ó, passa. Tá vendo como é gradativo? É devagar, ó, de um lado para o outro, sem ter a preocupação. Se o lápis está encostando no papel, é porque está riscando. Então você só tem que ter a sensação de que ele está encostando. Você nunca pode fazer força, tá? Colocar peso. Ó, como que já eliminou, tá vendo? Bom, é pela insistência. Então voltamos aqui para o nosso sombreado, né? Aqui quase que a gente já matou a ideia, mas vou dar uma aceleradinha aqui, até para não ficar muito paradeira o vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Não vou acelerar muito também, porque senão a pessoa não consegue ver eu fazendo, né? E muitas vezes isso é toda a diferença no aprendizado. É isso aí. Vamos que vamos. Estamos sombreando aqui. Tá até aparecendo um pouco da rachura aqui. Tem uma tendência a rachurar os desenhos, o movimento, a direção do lápis. Eu sempre acabo aplicando algo meio próximo da lógica da rachura. Tentar atingir pelo menos o tom que eu já fiz. Também dá para sair do escuro para o claro, tá? Sem problema nenhum. Inclusive, às vezes a gente até dá uma mesclada nessa lógica, né? Às vezes de escurecer já um tanto que você quer, você sabe que aquilo ali vai ser escuro, então não tem porquê também ficar lá sombreando, né? Gradativamente naquele ponto, senão também você demora demais, acaba desanimando. Isso, quanto mais você consegue fazer as passagens gradativa, uniforme, mais realista você consegue. Para isso você pode utilizar papéis especiais, né? Ou técnicas que trazem mais suavidade, como eu já falei, o aerógrafo, né? A própria computação gráfica é perfeito por conta disso, né? Não tem gestual, mas o desenho artístico, o bonito dele é que ele sempre deixa o gestual, né? Então aí vai da vontade, do gosto, tá? Daquilo que se pretende. Então isso aqui é um conhecimento padrão. Não tem como você fazer nada dentro da arte sem passar por esses conteúdos que eu estou passando para vocês, tá bom? Ele independe da técnica, tá? É o conteúdo básico da arte. Tá bom? Não vou me demorar muito, mas daria para continuar fazendo, né? Daria para sombrear mais, gradativo, né? Mas acredito que nessa etapa aqui, ó, já dê para compreender bem
pelo menos a ideia daqueles 3 tons que são básicos para dar o volume, né? Vamos contar aqui, olha lá, ó, o 1, o 2, o meio tom e o 3. Mas quanto mais você conseguir fazer de um modo gradativo, mais realista, né? Saindo bem do pretão mesmo. Isso aqui vai descolar do papel, meu irmão. Fica show, tá? Não vou fazer isso agora, tá? Porque não é nosso objetivo alongar ou até mesmo perder muito tempo na parte prática, né? Sendo que isso aí você vai naturalmente desenvolver, tá? Então vamos lá, ó. Vamos para o nosso paralelepípedo ou cubo, quando todas as arestas são da mesma medida. Então eu tenho aqui, ó, o 1, o 2 e o 3 aqui. Então cada um está simbolizando uma tonalidade diferente. Então, da mesma forma, vou aplicar a primeira camada de cinza em tudo. Isso vai fazer com que eu já possa suavizar o esboço, o desenho, né? Então, quanto mais clarinho você fizer, é melhor, assim, né? Ao ponto de que você possa enxergar lá com tranquilidade depois também, né? Sem marcar o papel, porque a sombra não é legal você apertar o lápis, senão vai ficar branco. Inclusive é uma das técnicas utilizadas quando o cara quer fazer o cabelo, a barba, de pegar uma ferramentinha chamada boleador ou bolígrafo, né? E você marca todos os fios, onde seriam os fios brancos, vincando o papel. E aí sim você entra com os cinzas, né? E aí naquele ponto fica branco, né? Então seria o inverso aí de deixar o branco, né? Eu particularmente não sou muito fã de utilizar essa técnica, não. Nunca me adaptei muito bem. Então, ó, fiz a primeira camada de cinza, tá um pouquinho marcada ainda, mas conforme a gente for escurecendo, a gente tem condição de poder deixar ela ainda um pouquinho mais homogênea, tá? Então, ó, o 1 seria essa aqui. Deixa eu trançar um pouquinho aqui. Acho que eu vou até aproveitar para falar um pouco da rachura, porque a rachura ela é um sombreado onde é feito várias linhas paralelas assim, tá? Deixa eu ver se está dando para visualizar. Tá bem fraquinho, mas tá. Então elas são várias linhas paralelas assim. Vou ter um pouquinho mais forte. Então as pessoas ela tem o engano de achar que quando vai cruzar, você vai cruzar ela perpendicular, tá? Formando um X assim. E no caso da rachura você não pode, seria a última camada, a hora que a linha cruzar assim como se fosse, né, em perpendicular, formando 90 graus. Quando você faz a linha rachurada, você tem que ter o cuidado que a próxima camada nunca pode ser essa, mas sim com uns 15 graus assim, ó. Porque aí o acabamento entre linhas eles sempre vão ficar melhores, né? Então imagina que eu tenho um círculo, né? Deu uma escorregadinha aqui e que você entra com uma rachura naquele formato ali, ó. Vendo? Aí você 15 graus faz a próxima camada, mais 15 graus a outra, tá vendo? Aí você pode ir sobrepondo outras camadas, né, até ficar o preto, né, sempre com 15 graus em relação à última linha que você fez, tá? Então você vai fazendo isso. Aqui 15 graus, mais 15 graus, 30 em relação à primeira, mais 15, 45, né, em relação à primeira, até você chegar nos 90 graus, por assim dizer. Então você tem uma gradação pela lógica da rachura. Lógico que para isso você tem que praticar bastante, encontrar a melhor forma de entrar aqui a rachura, tá? Para que você fique bonito, você tem que achar a melhor harmonia desses 15 graus aí, tá?
Então toma só isso, mas você tendo isso em mente, já vai abrir bastante a tua mente nesse momento, tá bom? Então aqui eu tô falando da rachura, mas que a gente pode estar trabalhando nessa questão da forma paralela de pintura, tá? Então eu vou começar pelo 2, que é o segundo tom. Então você pode colocar ele desde o 3 aqui, ó, sem problema nenhum. Isso vai fazer com que o grafite penetre no papel, né? A sobreposição de camadas vai fazer com que o papel pareça estar mais encerado, assim, e isso é bom para o sombreado, tá? Aí eu vou dar uma girada aqui para poder definir sempre os tons mais escuros, ó, é que define os mais claros, tá? Então eu vou usar só para ficar mais confortável para o meu pulso, por isso que eu estou girando aqui. Nem sempre a gente tem essa possibilidade, tá? Aí como ele ficou meio assim, é legal eu começar como se eu tivesse em 15 graus aqui, para ir acertando essa marca que ficou, tá? Eu sei que eu vou definir o número 2 com o 3, mas eu ainda não apliquei a camada 3 aqui, no 3 aqui, onde que seria o 3, tá? Agora essa é como se fosse a camada número 2, ela vai ficar um pouquinho marcada aqui ainda. E vou começar definindo o meu cubo com o mesmo tom. Esse aqui vai estar pronto, né? Então, ó, coloquei mais 15 graus ali e tô vindo preenchendo. Você pode também sair dessa aresta aqui e vir escurecendo, ó. E aqui mais à frente, quanto mais próximo do observador, vai ficando mais claro. Então você pode fazer degradês, sabe? Isso vai ser legal, porque quando eu chegar aqui com um tom um pouco mais claro, mas lembrando que tem que ser mais escuro que o número 1, o que vai acontecer? Eu vou ter uma área de contato aqui mais clara com uma que é mais escura. Então isso vai gerar mais contraste no meu desenho, tá? Mais uma vez, aquela forte tendência de girar o papel, tá bom? Não que seja necessário, mas eu acho que fica um acabamento melhor fazer isso. Porque eu quero deixar aqui bem mais escuro do que como se fosse... Quando eu falo número 3, seria o terceiro tom e não 3 camadas, tá? Toma cuidado com isso também. Tem um momento que a gente vai sombrear que a gente pode até colocar o número em relação, né, em comparação ao número de camadas. Se está o número 3, eu faço 3 camadas. Quando eu tenho que controlar várias tonalidades, eu acabo fazendo isso, tá? Ó, então aqui eu atingi quase que o máximo que eu podia sem forçar o lápis aqui, tá? O número 3, ó. Então aqui vai ficar homogêneo desde o seu contorno, tá vendo? Até o final aqui. E aqui agora eu entro com a camada número 2, com o tom número 2, né? Não a camada, tom. Fazendo um degradê. Ó, bem suavão. Deixa eu apagar aqui que saiu um pouco. Se fosse um 6B, eu teria que passar um limpa-tipo ali, senão ia borrar. O que eu poderia também era sombrear o fundo, né? Dar uma ideia de sombra no fundo. Isso também ajuda muito no realismo, mas aí seria legal começar a fazer isso quando você fosse projetar as luzes, né? Para fazer a luz e sombra, contraste de luz e sombra. Deixa eu dar mais uma camada aqui nesse topo, que ainda está um pouco marcado. Estou cruzando ali os 15 graus. Isso ajuda a tirar a marca. Você pode utilizar isso, inclusive, quando você está tatuando ali. No caso, se você for utilizar a técnica da tatu, que é cruzar um pouquinho, modificar em 15 graus ali a direção do seu sombreado, tá bom?
Isso vai fazer com que aquelas linhas que começa a ficar meio branquinha entre linhas seja minimizado, tá? Às vezes vai precisar de mais 15 graus, até você conseguir dar uma homogeneidade maior para o seu trabalho, tá bom? Acabei marcando aqui um pouquinho, não tem problema. É só fazer aquela técnica de passar um pouco em tudo. E assim vai. A mesma coisa aqui, se você tem um contraste maior, tá vendo? Se você consegue escurecer mais realista também você consegue fazer, tá? Às vezes sair de um degradê do escuro para o mais claro, né? Bom, mas o cubo ele é importante porque depois ele vai ser uma face de algum objeto, né? Objetos que envolvam mais essa perspectiva isométrica, como eu já expliquei, tá bom? Então, ó, são camadas, ó, eu vou aplicando tons de cinza até eu atingir um resultado que eu acho que fique satisfatório nesse sentido aqui, no caso do nosso paralelepípedo, tá? Mas é isso aí, ó. Vou parando por aqui, né? Poderia gastar um pouquinho o traço para não ter traços, né? Quando você quer fazer algo mais realista, você tem contrastes de forma, tá vendo? Sempre a forma mais escura ela vai demonstrar, né? Vai revelar melhor as formas do objeto, né? Tá bom? Então, no caso, a ideia de volume seria isso, né? Agora, o que a gente poderia fazer com isso? Alguns desafios, né? A gente pode pegar objetos, né? Sei lá, uma xícara, né? Desenhar ali utilizando essas formas geométricas, né? Cilindro, aqui no caso a elipse, né? Imaginar que eu pego essa forma aqui e queira sombrear aqui, né? Então, ó, aqui é o número 1, número 2, né? O número 3, assim gradativamente, né? Aqui mesma coisa, você pode trabalhar algumas gradações, quanto mais próximo, mais claro, e isso vai ficando mais escuro. Aqui se é o 1, aqui poderia ser, sei lá, o 5, o 6, né? Como se fosse a ideia do cilindro invertido, né? Ó, o 7, aí, perdão, aqui era legal se a gente fizesse ele o 5, o 4, o 3, o 2, né? No caso aqui, se eu estou acabando com 2, aqui teria que ser mais claro, então tem que tomar um cuidado. Aqui sempre tem que ser mais escuro do que esse aqui. Uma próxima oportunidade, a gente pode estar fazendo esses exercícios certinho para você entender melhor, tá bom? Então, vou ficando por aqui e até a próxima aula.